Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer neste Bom Dia Mercado o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 9 de janeiro, o primeiro domingo de trabalho deste ano de 2022, na verdade o primeiro dia de fim de semana de trabalho de 2022, porque nesse sábado eu não consegui trabalhar, eu participei de um casamento aqui familiar e estou chegando agora, acabei de ligar o computador, não sei nenhum resultado, vou acompanhar aqui junto com vocês. Nesse momento que eu estou gravando, o Real Madrid vence o Valência por 3-0 aos 71 minutos e a gente vai planejar junto o dia de amanhã, o dia 9, tá? Antes, deixa eu comentar o que a gente tinha planejado para fazer no dia de hoje, caso eu fosse trabalhar, não tinha separado nenhuma equipe para trabalhar a favor. O jogo do Hoffenheim com o Augsburg terminou 3-1 para o Hoffenheim, era o favorito, sim. Eu queria trabalhar gols nesse jogo depois que o Hoffenheim tivesse saído na frente. Na verdade, quem saiu na frente foi o Augsburg, mas o Hoffenheim virou aqui com 2 gols do Bebu. Bom jogador o Bebu, se eu não me engano ele jogou no Hannover, quando o Hannover ainda estava na primeira divisão, Hannover 96. Virou aos 44 e depois fez um golzinho no finalzinho aqui aos 93. Eu não tenho certeza se eu teria trabalhado. O planejamento para esse jogo seria caso o Hoffenheim tivesse aberto o placar, mas o Hoffenheim respondeu bem aqui e virou o jogo, então provavelmente eu não tivesse feito nada, tá? O outro jogo que eu tinha separado para trabalhar gols era Leverkusen e Union Berlim. Aqui eu não separei nenhum tipo de cenário avançado do tipo, eu só vou entrar caso aconteça tal coisa, seria mais critério de espaço. O jogo terminou 2-2, né? O Union Berlim saiu na frente com o gol do Patrick Schick, a gente falou sobre ele aqui. O Grisha Promel, esse aqui eu não tinha comentado sobre ele. Ele fez 2 gols, virou o jogo aos 50 minutos e depois o Leverkusen com o Jonathan Tah, o zagueiro, provavelmente numa bola parada, estou chutando aqui, empatou o jogo para o Leverkusen em 2-2. Eu tinha comentado sobre a odd do Leverkusen ontem, uma odd de 1,80, mas era pela ofensividade, né? Pelos jogadores ofensivos do Leverkusen, provavelmente que essa odd estava tão alta. O Leverkusen aqui dentro de casa não era assim excelente e acabou não vencendo o Union Berlim, mas foi um jogo bom para gols. Outro jogo para gols tinha sido o Leipzig e mais, afinal de contas eles tinham apresentado bons padrões de espaço nos últimos jogos. O Leipzig ganhou do mais por 4-1 dentro de casa. Um gol do André Silva, 2 gols do André Silva, voltou a bater pênalti. O André Silva que no Frankfurt acho que não perdeu nem um gol de pênalti quando ele estava por lá. O Szoboszlai fez um gol e o Kukuf também fez um, né? E esse Jae-Sung Lee é aquele Lee que jogava no Holstein Kiel, que disputou a promoção contra o Colônia, acabou não subindo e ele foi contratado pelo Mainz. O Mainz que bateu no Hertha, perdeu para... Quem foi que o Mainz perdeu nesse último jogo? Perdeu para o Frankfurt e agora toma 4 do Leipzig. O Leipzig que vai melhorando o seu desempenho em casa, mas que fora de casa continua com um desempenho muito fraco e no geral ainda está em 8º lugar. Mas sim, pelo visto foi um jogo bom para gols. E tínhamos aqui um Furt contra o Stuttgart. Esse jogo eu só iria trabalhar se o Stuttgart estivesse saindo na frente, porque o Furt, o Greuther Furt, está numa situação desesperada para pontuar, né? Ele precisa pontuar de qualquer maneira. Obviamente o empate não resolve a situação do Greuther Furt, né? 6 pontos para 17 é uma distância tremenda, né? Pro Arminia Bielefeld, que é o segundo lanterna, né? O penúltimo. Mas é um ponto. Somou contra o Union Berlim 3 pontos, agora soma contra o Stuttgart 1 ponto. A minha ideia de trabalhar aqui era única e exclusivamente caso o Stuttgart saísse na frente, porque se o Furt saísse na frente também seria um jogo onde eles provavelmente iriam só se defender. Então talvez aqui o caminho seria não fazer nada. E eu tinha um Frankfurt com o Dortmund para trabalhar gols também. E a gente teve aqui um Frankfurt fazendo 2-0, 2 gols do Santos Borré, que veio do River Plate, né? Uma assistência do Filipe Kostic. Depois o Torgan Hazard fez o 2-1 aos 71, o Bellingham empatou aos 87 e aos 89, bela virada, hein? Belo jogo de alavancagem esse daqui, eu não sei se você pegou, comenta aqui embaixo comigo. E um gol do Mahmoud Dahoud, não conheço muito bem esse jogador, aos 89 minutos, e o Dortmund volta à vitória, mas a distância para o Bayern é muito grande. Mesmo com a derrota do Bayern
para o time do Gladbach ontem. Lembra que eu comentei com vocês que eu não ia trabalhar o back Bayer? Que é aquela defesa do Bayer iria passar aperto contra o Gladbach? Pois é, e aquele jogo nem para gols me apeteceu, como dizem os nossos amigos de Portugal, fazer alguma coisa, as odds muito esmagadas. Eu vou acumulando, agora então, no sábado, que eu estou gravando esse vídeo, mais um dia onde eu não cliquei, eu estou acumulando aí, ó, uns 3, 4 dias, mesmo acompanhando jogos de praticamente 0 cliques. Né? Teve alguma situação que eu fiz no Sport ontem, o áudio do Sport estava 25, 26, eu dei um cheirinho ali numa possível remontada do Sport, mas foi com fração minúscula da stake, então eu nem considero que eu fiz alguma coisa, mas assim, padrão mesmo, eu não tenho encontrado, então eu tenho que ficar de fora. Já vai fazer aí o que? Uns 4 dias, provavelmente. E hoje, juntando essa situação, também não fiz nada. Aquela supercotação do Real Madrid vai entrando, pelo menos até o momento, né? O Gonçalo Guedes tinha perdido um pênalti, eu acho que deve ter feito aqui no rebote. O 3-1, vamos ver. Eu tinha comentado também do retorno do Vinícius Júnior com o Benzema, e a gente teve aqui 2 gols do Vini Júnior e um do Benzema. É uma dupla que realmente está fazendo muita diferença na Espanha. O Barcelona não conseguiu vencer o Granada. Levante 2-0 para cima do Mallorca. 1-0 do Real Sociedad para cima do Celta de Vigo. O Sociedad parece que 1-0 ele é placar de lei, né? E o Porto, contra aquele time do Estoril que foi todo remendado por conta de Covid, começou perdendo por 2-0. Aí o Taremi fez o 2-1 aos 49. O Luiz Dias, excelente jogador, o Luiz Dias, aos 84, fez o 2-2, empatou. E o passe do Luiz Dias para o Francisco Conceição, que é filho do treinador, né? É filho do treinador, se eu não estou enganado. Entrou aqui aos 87 e aos 89 ele deu a virada para o Porto. Importantíssima virada, porque o Sport perdeu, né? Ontem para o Santa Clara, fora de casa, lá nas Ilhas, e o Porto precisava vencer esse jogo, um jogo crucial, e o Porto abre aí 3 pontos de vantagem na liderança, e o Porto segue firme aí em busca do título. Acho que eu não esqueci de nada dos jogos que eu ia fazer, né? Aqui temos um Stade Rennes, que eu tinha comentado que ia acompanhar, mas não vou conseguir acompanhar. Na Turquia, o Galatasaray perdeu, o Başakşehir empatou. Tem muito time da Turquia que eu não estou acompanhando. Aqui na FA Cup tivemos alguns times grandes jogando. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Crystal Palace venceu por 2-1. O Watford perdeu para o Leicester por 4-1. O Chelsea venceu 5-1. Quem mais? O Everton venceu também o Hull City. Southampton venceu por 3-2. Desses times aqui, o Brentford também ganhou por 4-1. Dos times que eu conheço aqui, passando por cima, são esses, tá? Então vamos embora para o nosso planejamento para esse dia 9. Eu tinha aqui também 2 jogos para match odds. Aqui talvez aquela remontada do Dortmund pudesse ter dado padrão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por curiosidade no gráfico. Sei que o gráfico às vezes não quer dizer muita coisa, mas ó, acho que tinha linha, hein? Parece que o Frankfurt deu uma recuada, parece que tinha um padrão aqui. Se você pegou, parabéns, comenta aqui comigo. Mas é aquela coisa, sempre que a gente sai para fazer alguma coisa, né, reunião de família, vira e mexe a gente pode perder uma oportunidade, mas isso passou já a época que eu ficava chateado. Nem levei o celular ficou aqui em casa, para também não correr aquele risco. Sabe quando você está começando no trade e leva o celular para casamento, para aniversário, e daí você quer ficar olhando o jogo o tempo todo? Cara, isso daí foi-se o tempo, né? Eu nem olho, estou acompanhando aqui com vocês agora. Beleza? Então vamos para o dia 9, deixa eu mudar aqui, 9 de janeiro. Vou apagar aqui os laser pior equipe em campo. Aqui no Dortmund 3-2, 0-0, 4-1, 2-2 e 3-1. Show de bola. Não sei se eu teria feito alguma coisa, seria leviano da minha parte falar que eu ganharia dinheiro ou não no dia de hoje. Vamos para o dia de amanhã, né? Para esse domingo. Aqui a gente já tem o início da Copa da África. Eu, sinceramente, preciso estudar um pouco mais as equipes, os elencos. Eu não tenho, assim, conhecimento para falar alguma coisa para vocês, então eu vou pular por enquanto, tá? Do Campeonato Espanhol, a gente tem um Atlético de Madrid visitando um Villarreal.
Faz muito tempo que eu não acompanho o Atlético de Madrid na Liga Espanhola. A última partida do Atlético de Madrid que eu acompanhei foi uma derrota para o Mallorca. Foi qual derrota? Foi aqui atrás? Foi um 2-1. Cadê? Neste torneio. Foi pro Mallorca ou foi pro Granada? Foi pro Mallorca aqui, ó. 2-1 pro Mallorca no dia 4/12. Ixi, faz tempo, hein? Faz um mês que eu não acompanho o Atlético. De lá pra cá foram 3 derrotas. Real, Sevilha e Granada. Quase todas, não foram todas por 2-1. E uma vitória contra o Rayo Vallecano. Não vem numa boa fase o Atlético de Madrid, por isso que essa odd tá tão parelha. O horário é às 17 horas. Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui às 17. Vai ter um segundo tempo de Lazio Inter. Eu gostaria de olhar esse jogo para match odds. Acho que quando a gente tem um jogo bem parelho assim, a gente pode ter um padrão interessante aqui para correção, para movimentação no match odds. Eu gosto de deixar pelo menos listado para não esquecer de olhar, tá? Atlético Madrid. Show de bola. Voltamos para cá. Na Espanha acho que é isso. Para quem gosta de fazer o Sevilha vai enfrentar o Getafe. Getafe que venceu, se eu não me engano, o Real Madrid dentro de casa. Tá aqui, ó, com aquela falha do Militão. Tem gente que chama ele de Limitão. Mas é um bom zagueiro. Vai. Não vou pegar no pé dele, não. Cara, trabalhar gols no Sevilha é um parto, né? A gente já sabe, o Sevilha não é um time que costuma ficar goleando, né? 21 gols em 9 jogos. Olha, até que o ataque do Sevilha é muito bom. 21 jogos. Não dá 3 gols por jogo, mas dá uma média ali de 2 gols, ponto alguma coisa por jogo. Nenhuma derrota dentro de casa. Isso é interessante. E como visitante, o Getafe tem 0 vitórias. Será que dá para vir buscar um back Sevilha? Cara, eu acho que o padrão de back Sevilha ele é um pouco mais fácil de se encontrar do que algumas outras equipes que a gente costuma trabalhar. Porque o Sevilha ele tem uma característica de posse, né? Ele tem uma característica de posicionamento. Só que assim, faz muito tempo que eu não trabalho um jogo do Sevilha com esse fundamento, né? Poderia vir olhar? Poderia vir olhar. Então eu vou marcar aqui, né? Para sempre ter uma primeira vez. A gente está começando o ano novo, né? Então não custa dar esse voto de confiança para o Sevilha. Vou observar o início do Sevilha para ver se tem padrão de back. Lembrando, isso aqui é um canal de trade. Eu não passo entrada para vocês. Eu não vou dar nada mastigado para você ir lá e fazer uma múltipla, um bilhete pronto. Esquece. Tem outros canais aí que vão te atender nisso, mas isso aqui é um canal de trade. Eu vou criar com vocês o cenário de trabalho para poder trabalhar ao vivo e vou confirmar, obviamente, esse cenário ao vivo não é assim também. Não vou chegar fazendo pré-live, tá? Então aqui é o que eu quero fazer. Na Bundesliga a gente tem um Hertha Berlim contra o Colônia. Eu vou ser muito sincero com vocês. Tem tudo para ser um jogo de merda, tá? O Hertha em casa, ele é um time que faz e toma poucos gols, tá? São 12 gols marcados em 8 jogos e 9 gols apenas sofridos, é uma média de 1 gol por jogo. Costuma ser muito amarrado, muito empurrado o jogo do Hertha, não é assim um jogo tão bom. Eu acho que esse último jogo que ele teve, acho que foi com o Dortmund, que foi um 3-2 ou um 4 alguma coisa, eu vou até colar aqui para eu ver quanto é que foi. Foi 3-2 com o Dortmund. Isso aqui deu uma ampliada no número de gols marcados do Hertha dentro de casa e no número de gols sofridos. Porque antes, se eu não me engano, era 6 marcados e 6 sofridos. Aí teve aqui um 2-0 contra o Arminia, né? Ganhou mais 2 gols. Foi para 8 e depois meteu 3. Por aí, vai. Eu posso estar esquecendo de alguma coisa, que eu acompanho o Hertha de vez em quando em casa. Então deu uma melhorada nesse jogo aqui do Hertha. Mas, cara, jogo do Colônia, ficar muito de olho nas bolas aéreas, tá? Muito de olho nas bolas aéreas para esse menino aqui. Menino não, né? Para esse moço aqui chamado Anthony Modeste, que é o artilheiro da equipe do Colônia, que faz muito gol de cabeça, não só nas bolas paradas, mas também nas bolas alçadas na área. Fica muito de olho nisso, tá? Do lado do Hertha, não tem aqui nenhum específico jogador, tá?
Tem o Jovetic não está confirmado, não sei se ele vai jogar. A gente tem o Piontek também, que costuma ficar na reserva. Aquele Piontek do Milan costuma ficar na reserva. O time do Hertha é muito limitado. Eu ficaria muito receoso de trabalhar esse jogo aqui para gols. Se for trabalhar alguma coisa, vai ser exclusivamente no Match Odds. Mas eu tô com uma tendência de pular esse jogo, tá? Bochum e Wolfsburg. Bom, aqui a gente depende muito da característica do Wolfsburg, porque o Bochum ele é um time que se adapta aos cenários. Eu costumo chamar o Bochum de um time mais ou menos um camaleão, tá? Ele é um time que consegue se defender e contra-atacar bem, ele é um time que pode, se ele quiser, propor jogo em alguma atmosfera ali de pressão. Não é um time excepcional, mas vem somando pontos importantes para tentar permanecer. Eu sempre comento, é importante para o time que sobe da Bundes 2 ter discernimento de onde ele está e tentar se manter, para manter mais um ano de salário, de cotas, obviamente, de patrocínio, de televisão, né? Para conseguir ir melhorando lentamente o elenco. Não adianta chegar igual o Grottenfurt, igual o Paderborn e querer ir para cima dos caras, peitar todo mundo e cair de volta, não vai adiantar nada, né? O Bielefeld na temporada passada se manteve nessa, tá pelejando para tentar ficar. O Stuttgart na temporada retrasada subiu, na passada ficou e agora está pelejando para ficar. O Augsburg está namorando uma queda, tá? E o Furt, pelo visto, já foi, tá? O Bochum vai jogar contra o Wolfsburg fora de casa. O Wolfsburg tem 3 vitórias apenas, 9 gols marcados, um ataque bem fraco e 15 gols sofridos, dá uma média de 2 gols por jogo. Dentro de casa, o Bochum marca pouco gol e toma pouco gol, tá? É aquele tipo de jogo que eu vou me preparar para não fazer o mercado de gols, mas que muito provavelmente dentro de algum cenário de espaço eu vou me iludir e vou tentar provavelmente entrar no mercado. Mas olhando o histórico do time do Bochum, né, em relação a poderio ofensivo, não me agrada para trabalhar longas exposições, 3, 4,5. Não me parece ser um jogo muito bom, tá? Mas o time do Wolfsburg tá ameaçado. Não dá para dizer que vai brigar para não cair, mas a situação do Wolfsburg é muito ruim. E talvez aqui, se o Bochum sair na frente, a gente pode ter um Wolfsburg vindo para cima e dando os espaços que o Bochum precisa para contra-atacar. Mas eu não trabalharia longa exposição aqui. Se for fazer alguma coisa, vai ser algo mais específico. Então eu vou pular os dois. Olha só, eu vou pular em relação a gols assim no pré-live os 2 jogos da Alemanha. Não é normal eu fazer isso. Mas é que realmente são 2 confrontos difíceis, tá? É óbvio que pode ser 2, 3-3. Isso não quer dizer que não vai sair gol. Mas são jogos capciosos. O Hertha, ele empurra muito o jogo, o Colônia pode segurar, um empate fora de casa para o Colônia não é ruim, ficar de olho nas bolas aéreas. E do lado do Bochum com o Wolfsburg, a gente tem um Wolfsburg ameaçado, às vezes o Wolfsburg sai na frente e quer se fechar para somar 3 pontos, né? Talvez seja muito mais fácil o Bochum sair na frente com o apoio da torcida para poder forçar o Wolfsburg a desmanchar um pouco as linhas e dar espaço para os contra-ataques. Então, do pré-live eu ficaria de fora, mas às vezes no live a gente tem uma leitura ali de limite, alguma coisa assim, tá? Não estou dizendo que não vai sair gol, não quero puxar para trás, estou só fazendo um comentário sobre as equipes, tá bom? Vamos para a Série A italiana? Aqui a gente tem Venezia e Milan. Eu não sou muito fã de fazer o Milan, aliás, eu venho criticando bastante o elenco do Milan, mas o Milan vem dando conta dos resultados. Ainda acho, com todo o respeito, que o Milan não tem elenco para estar onde está. O jogo contra a Roma foram 2 gols. Dá para dizer que o Milan jogou mal? Não jogou mal. Acho que a Roma jogou muito mal, tá? Mas o Milan vem pontuando. Então, assim, contra fatos não é argumentos. O Milan vem pontuando, então tem que respeitar o time do Milan. Vai pegar um Venezia aqui. É o 16º, dentro de casa o Venezia tem apenas 2 vitórias, marcou 12 gols em 9 jogos e tomou 17. Toma uma média de 2 gols por jogo o Venezia. Como visitante, o Milan tem 7 vitórias em 10 jogos, 24 gols marcados e 14 sofridos. Costuma ser uma defesa que pelo menos sofre um gol. Tá? O Milan dificilmente sai de um jogo sem sofrer um gol. Mas o ataque do Venezia é bem limitado. Nesse jogo a gente tem uma cotação de 1,60 para o Milan. Dá para vir aqui, tentar buscar alguma coisa
relacionado a um Back Milan ou um Lei Venezia. Tá? Os últimos jogos do Milan foram, neste torneio, uma vitória contra a Roma, ganhou do Empoli, perdeu para o Napoli, 1-1 com a Udinese, 2 na Salernitana, 3 no Genoa. Jogando fora de casa contra times do bloco de baixo. Vamos dar uma olhada. Ó. Fiorentina não é bloco de baixo. Genoa, 3-0. Udinese, 1-1. Empoli, 4-2. Ou seja, vem tendo um desempenho interessante. Tá? Dá para vir tentar buscar um Back Milan? Dá. Então, vamos separar aqui. Não confio nesse elenco do Milan, talvez, para vencer o italiano. Mas acho que para vencer o Venezia é o suficiente. Tá? Empoli Sassuolo, vou me resumir aqui e falar que isso aqui talvez seja um jogo interessante para a gente se encaminhar para os gols. Fazer match odds no jogo do Sassuolo não é uma boa pedida. A não ser que você trabalhe alavancagem, a não ser que você trabalhe buscando situação de recuperação de resultado, o Sassuolo não costuma ser aquele amigo da pessoa que trabalha longas exposições no match odds. Tá? Se você pretende trabalhar um lay para a equipe em campo, um back favorito, uma correção, o Sassuolo não é um bom companheiro para você. Tá? O Sassuolo às vezes sofre quando está melhor, marca quando está pior, começa perdendo de 2-0, busca recuperação, faz 2-0, toma empate, enfim. Tá? Então toma muito cuidado. O time do Empoli vocês já sabem, eu já comento aqui sempre. O time do Empoli sempre muito bem na marcação, bate em time grande, bate em time pequeno, venceu o Napoli, empatou com a Lazio. Os jogadores artilheiros, o Di Francesco e o Pinamonti, sempre jogam, dificilmente ficam de fora. E no Sassuolo a gente tem o Berardi, que vem jogando muito bem, e tá fora desse jogo, ou é dúvida nesse jogo, o Gianluca Scamacca, que vem jogando muita bola. Depois que o Caputo saiu do Sassuolo em direção a Sampdoria, eu até achei que foi um movimento talvez equivocado do Caputo. Lá ele ganhou a 10, ganhou a titularidade e tal. Aqui também ele era um jogador imprescindível, né? E aí o Sassuolo teve aquele desmanche do Berardi acabar continuando, o Caputo saiu e o Locatelli acabou indo também para a Juventus, né? Vamos ver. Eu acho que isso aqui é um jogo para gols, eu vou ficar de olho nisso. Tome muito cuidado com o Empoli, não se deixem iludir. Esse time do Empoli é muito bom, tá? Empoli e Sassuolo. Aqui pode caber sim um jogo para longa exposição, por que não? Napoli e Sampdoria. O Napoli, primeiramente a gente precisa saber se o Napoli se recuperou ou não daquelas situações de Covid. Tá? O Spalletti, por acaso, era um dos treinadores que estava com suspeita de Covid. Tá? Aqui a gente tem o Mertens ainda no lugar do Osimhen. Cara, a lesão do Osimhen foi complicada, hein? A gente tem o Fabian Ruiz também fora, Lozano fora, homem de velocidade. O Mário Rui acho que machucou no último jogo. A gente vai ter o Politano, Zielinski e Insigne. O Insigne que vai pro Toronto depois do Napoli. Cara, que isso, né? Enfim, vai jogar contra uma Sampdoria. A Samp, eu já comentei algumas vezes aqui com você, que me acompanha, não é um time muito bom fora de casa. Eu prefiro jogar com a Sampdoria dentro de casa. É um time muito bom para gols, sempre favorece bastante. Quando está bem em campo, não se defende muito bem. Quando está se defendendo, contra-ataca muito bem pela direita. Mas a gente tem que dar uma abertura aqui de análise. Vamos primeiro olhar, ó, o terceiro lugar do Napoli contra o 15º da Sampdoria. Mas vamos olhar dentro de casa. O Napoli tem 17 gols marcados e 7 sofridos. Então contar em um jogo com o Napoli para um jogo para gols é difícil, porque é um time que sofre pouquíssimos gols. Tá? E é um time que precisa pontuar. Não pode dar muita chance pro azar, não. Porque o Milan e a Inter já estão começando a se distanciar. Se o Napoli não vence esse jogo, a Inter fica com 2 jogos na frente e o Milan, se vencer o time do Venezia, já abre aí 8 pontos e aí fica difícil de pegar. Já a Sampdoria fora de casa tem 13 gols marcados, uma média aí de 1,5 gol e 14 gols sofridos. Também dá quase 1,5 gol, quase 2, vai. Ou seja, do lado da Samp a gente pode esperar pelo menos ali um jogo para 2,5, né? Pelo menos uns 3 golzinhos. Agora o Napoli é o time que me puxa para baixo e eu tenho acompanhado menos o time do Napoli. Eu não sei se o Napoli vai dar aquele padrão de back que a gente busca,
porque eu sinto falta do Victor Osimhen, então eu vou ficar de fora desse jogo, vou pular o jogo tanto para um back Napoli quanto para um mercado de gols, apesar de que, se você vê a Sampdoria saindo na frente, talvez não seja um jogo interessante para buscar gols, porque a Samp perdeu dentro de casa para o time do Cagliari, justamente tendo saído na frente. O treinador deve ter enchido o saco dos caras e provavelmente se a Samp abrir o placar contra o Napoli, vai numa bola parada, alguma coisa assim, eles vão tentar se defender e aí vai ficar difícil trabalhar gols. Agora, se o Napoli sai na frente e a Samp se expõe, aí talvez a gente tenha um jogo para contra-ataque do time do Napoli. E aí, esse lado direito do Napoli com o Insigne e o Mertens, mesmo não tendo o Lozano, eu acho que dá jogo aqui para um contra-ataque. Mas eu, Theo, particularmente, tô fora, tá? Udinese e Atalanta, aqui nós temos de volta o jogo da Atalanta depois de um adiamento. Atalanta fora de casa contra a Udi, não é fácil jogar contra a Udinese lá na casa deles, tá? Ah, mas a Udinese só tem 2 vitórias. Sim, mas também só tem 2 derrotas. Empatou 5 jogos em casa, tomou apenas 12 gols nos 9 jogos que disputou e marcou apenas 11. Também não tem um ataque excelente, né? Tem 2 jogadores muito bons ali, que é o Beto e o Deulofeu, mas ainda falta um pouquinho, né? Não é aquela Udinese que tinha... Qual é o nome do jogador que foi pro Atlético de Madrid? Rodrigo De Paul, bom jogador. Não tem um De Paul, né, para distribuir essa bola. A Atalanta fora de casa é o melhor visitante da competição, é o melhor que nós temos, né? Nenhuma derrota, é um invicto, único invicto fora de casa até agora, 20 gols marcados e 9 sofridos. Apesar da Udinese não ser um bom time para o mercado de gols, a Atalanta puxa bastante isso para cima, cara. Mas se vocês olharem, ó, é uma média de 2 gols por jogo. Também não é uma... Sabe? Nossa, vai ser um jogo para 3,5, 4,5. Não. Eu acho que pode ser um jogo interessante. Talvez aqui para no máximo uns 3, 4 gols estourando. Vale a pena ficar de olho num back Atalanta? Vale. Vale a pena. Eu tenho que dar esse benefício da dúvida, porque a Atalanta é o melhor visitante da competição, né? Então, um time que vence 8 jogos em 10 e não perde nenhum, merece pelo menos uma pitadinha de confiança. E aí eu vou vir aqui olhando o início do jogo para ver como é que fica, tá? Genoa e Spezia, provavelmente um monte de gente vai pular esse jogo. Eu vou pular esse jogo? Cara, eu não vou pular, porque eu gosto dessa cachorreira quando tem ali 2 times de bloco de baixo disputando. Parece um jogo que vai ser ruim pra caramba, mas é isso que é bom, porque a gente vai ter provavelmente odds boas para trabalhar, o mercado às vezes focado ali em outros jogos, e a gente pode ter situações de alavancagem. Cansei de fazer jogo do Genoa em casa. Eu me lembro de um jogo do Genoa contra o Verona, que o Genoa perdia por 2-0 e aí virou para 3-2 e no último lance tomou 3-3. Foi uma alavancagem excelente. Então esse tipo de jogo eu gosto de fazer. Agora, eu não vou colocar nada aqui, tipo, vou vir para fazer gols, vou vir para fazer match odds, não sei. Eu vou vir para fazer. Eu já vou até anotar aqui para não esquecer, tá? Eu vou vir para fazer. Agora, o que, meus amigos, só na hora para saber, né? Só na hora para saber. Mas é um bom jogo, tá? Que pode ter boas oportunidades. Roma e Juventus. A Juventus vem de 1-1 contra o Napoli, onde era franca favorito e não venceu. A Roma vem de um 3-1 sofrido contra o Milan. Mais um jogo onde a Roma não consegue vencer um time de cima. Venceu a Atalanta, mas o resto vem tendo dificuldade. A Roma na tabela com 7ª colocação. Dentro de casa é difícil vencer a Roma, só tem 2 derrotas. 8 gols sofridos e 13 gols marcados. Faz pouco, não é normal, tá? Não é normal da Roma. Faz pouco gol em casa e toma pouco gol. E, como visitante, a Juventus tem 5 vitórias em 10 jogos, 16 gols feitos e 10 sofridos. É outro jogo também que pode ser interessante para o mercado de gols, mas não veria aqui, não vejo a opção de trabalhar uma longa exposição. Eu venho para esse jogo para trabalhar exclusivamente correções no match odds. Tá? Se for trabalhar a bola parada, aconselho vocês olharem a da Roma. Os escanteios da Roma são muito bem batidos. Tá bom? O que mais que nós temos para terminar? Verona. O Verona em casa é sempre boa pedida para o mercado de gols.
Ih, 1,33 a odd do Verona. O que complica aqui? Sempre que a gente tem um hiper favorito, as odds do gols estão, ó, bem amassadas. Dentro de casa, o Verona tem 20 gols marcados em 10 jogos, sofreu 3 derrotas. E o Salernitana fora de casa, tá dando pra ver aí? Tá, né? 21 gols sofridos e fez apenas 6 gols. Ou seja, soma-se um bom ataque do Verona contra uma péssima defesa do Salernitana e vai dar match, né? O problema é, eu conto com o gol da Salernitana aqui, difícil, hein? Difícil. Se o Verona abrir o placar, a gente pode até ter uma goleada. Qual que é a maior dificuldade para trabalhar gols aqui? A Salernitana sair na frente. Porque aí, se os caras se fecharem completamente, fica complicado, tá? Eu venho então para trabalhar gols nesse jogo. Verona e Salernitana. Desde que o Salernitana não saia na frente. Ficou bom assim? Deixa eu botar uma cor vermelha aqui. Para quem pergunta qual é o nome desse aplicativo que eu uso, cara, isso aqui chama Notion, tá? Notion, é um bloco de notas meio gourmet aqui. Como eu já uso para os meus planejamentos de outros trabalhos, minha organização de vida pessoal, eu já fiz aqui no Notion. Escreve assim, ó, Notion, notion.so, tá bom? Ele tá em inglês, ainda não tem linguagem portuguesa, mas cara, você faz isso aqui em qualquer lugar, tá bom? Vamos voltar? Aí nós temos Inter e Lazio, bom jogo, tá? E assim, eu vou repetir o que eu sempre repito, eu sei que fica repetitivo, né, a redundância, mas eu tenho extrema dificuldade de ler a equipe da Lazio com o Maurizio Sarri no banco. Difícil, sabe? Não dá para saber quando a Lazio vai proporcionar um jogo bom para gols, não dá para saber se aquele padrão de back Lazio é realmente um padrão ou é uma pegadinha. E, com todo respeito, eu confio muito mais na Inter do que na Lazio, tá? Óbvio, a Lazio tem bons jogadores, tá? Milinkovic-Savic, o Ciro Immobile, o Luiz Alberto são excelentes jogadores, tá? Mas eu tenho muitas dificuldades de entender a equipe da Lazio. O melhor cenário para mim para esse jogo é ou vir buscar um back Inter, caso a Inter faça uma marcação-pressão que anule completamente os contra-ataques da Lazio. Isso pode acontecer, mas é mais improvável que aconteça. O mais provável que aconteça é a Lazio, sabendo da superioridade de elenco que tem a Inter, a Lazio se posiciona um pouco mais atrás, tá? E tente jogar no contra-ataque. E aí esse jogador aqui chamado Pedro, muito criticado, mas é um cara que ganhou tudo que disputou. Parece estranho, mas tudo que o Pedro disputou, acho que ele já ganhou. Acho que só o campeonato italiano que não, né? Porque aí ele veio para Roma, depois foi para Lazio. Mas o restante, o Pedro tem título de Copa do Mundo, Champions. Cara, o Pedro não tem mídia, mas tem história, né? Aí entra muito bem aqui o Pedro, porque o Pedro é um homem de velocidade. Talvez contra uma defesa fechada ele não se dê muito bem, mas caso a Inter tome contra-ataque e esteja defendendo mal nesse dia, pode ser um jogo interessante, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. A gente tem uma Inter que marcou 25 gols dentro de casa em 9 jogos. Isso dá uma média de quase 3 gols por jogo e uma média de 6 gols tomados. Isso aqui é quase meio gol por jogo, tá? Defesa muito boa da Inter, tá? A Lazio marcou 14 gols fora e tomou 21. Né? A Lazio vem proporcionando para a gente bons jogos de alavancagem, quase virou o jogo contra o Empoli nos últimos minutos ali, ó. Vem de 2-1 para o Sassuolo, tomou a virada, 3-1 venceu o Genoa, 3-1 venceu o Venezia, 3-3 com o Empoli, depois tinha um 4-4 com a Udinese, tomou 4 da Lazio, e a Inter... Vamos dar uma olhada na Inter neste torneio. 1-0 com o Torino, 5 na Salernitana, 4 no Cagliari, 3 na Roma, 2 no Spezia. Eu acho que dá pra gente buscar um mercado de gols aqui sim, tá? Eu vou puxar aqui pro mercado de gols. Lazio, opa. Aqui. Inter de Milão e Lazio. E eu tô em dúvida se eu venho para esse jogo para procurar um back Inter, porque eu não quero ficar enviesado. Não sei se vocês me entendem. Quando eu venho buscar um back igual Sevilha, Milan, Atalanta,
Cara, eu venho para esse jogo já com aquele olhar para tentar buscar aquela leitura. Mas eu conheço, talvez não com o Sarri, mas eu conheço o estilo da Lazio de dar um passo para trás para procurar espaço. Então eu acho que eu vou ter mais segurança se eu já olhar para esse jogo, verificando se a Inter tá dando esses espaços para a Lazio contra-atacar. Mas assim, a Inter é muito mais time que a Lazio, independente do resultado, tá? É muito mais time e é bem provável que ganhe o campeonato italiano. A não ser que o Milan realmente, sei lá, faça chover, tá? Mas se a marcação da Inter encaixar e esse contra-ataque da Lazio não vingar, esquece. Outra coisa, escanteios da Inter. Vou até selecionar aqui para não esquecer. Bolas paradas da Inter, principalmente no primeiro pau, tá bom? O que mais que nós temos? Aí temos o campeonato francês, tem cotação de graça, acho que tem super cotação essa semana também, eu vou deixar aqui nos comentários, mas nesse jogo a Betfair está oferecendo R$10, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui, para eu não falar besteira com vocês. Deixa eu passar aqui pro Notion enquanto eu pesquiso aqui, do lado de cá, as promoções que a Betfair me enviou para divulgar. Tá aqui, ó. R$10 para utilizar em criar apostas no jogo do Lyon com o PSG, que vai acontecer nesse dia 9/1, domingo, na competição da Ligue 1. Então, você que aí tem conta na Betfair ou que não tem conta na Betfair, tem um link aqui embaixo para você solicitar esse bônus de R$10. Utilize, senão ele caduca e você vai precisar usar naquela opção criar aposta, tá? Aquela que você tem que colocar mais de uma seleção no Sportbooks e não no Exchange, tá bom? Mas isso aqui é o máximo que eu vou fazer, é criar uma aposta ali de R$10. Fazer esse jogo eu tô fora, eu não tenho feito a Ligue 1. Para mim o PSG joga extremamente sem vontade, sem tesão de jogar. E eu prefiro não dar tanta atenção para esse campeonato, com todo respeito, tá bom? Temos um Benfica Paços de Ferreira. O Benfica viu o Sporting vacilar e pode aproveitar nessa rodada para tentar encostar novamente. Parece que está muito longe esse título para o Benfica, vai ficar muito difícil, mas precisa vencer o Paços dentro de casa. O Benfica tem 2 derrotas apenas em casa, 21 gols marcados, e o Paços de Ferreira fora de casa tem pouquíssimos gols marcados, mas também sofre pouco. Mas eu vou ficar de olho nesse back Benfica, tá? Porque a necessidade aqui é bem grande. Mas lembrando, o Porto teve dificuldade, o Sport não venceu e o Benfica tem que ficar de olho, tá? Falando em esporte, vamos para o outro esporte, que é o Sporting Braga. O Braga vai pegar o Famalicão, que não vem em boa fase. Aliás, algum tempo, né? O Famalicão que fez uma excelente temporada, acho que foi em 2019, 2020, ou 2020, 2021. Não vem tão bem. O Braga dentro de casa tem apenas uma derrota, 16 gols marcados e 6 sofridos. E como visitante, o Famalicão tem 2 vitórias, 14 gols marcados e 17 sofridos. Será que dá para confiar nesse Braga? Deixa eu dar uma olhada nas últimas partidas aqui, ó. Frente a frente, o Braga não perde para o Famalicão há 5 jogos. O Braga vem marcando menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 7 jogos. O Famalicão não vence há 5, sofreu gol nos últimos 9 e é um time que puxa mais para os gols, tá? No confronto direto, 2-2, aí o Braga dentro de casa 1-0, Braga dentro de casa 2-2. Não vem tão bem assim, hein? No histórico. Nesse campeonato o Braga perdeu para o Porto, o resto foram vitórias, e o Famalicão, a última vitória foi contra o Boa Vista. Não custa espiar, né? 3 horas da tarde, não custa espiar também o jogo do Braga contra o Famalicão. Esqueci de alguma coisa, será? Série A, Ligue 1, Superliga da Turquia. Temos aqui um Beşiktaş. Eu vou deixar esses jogos aqui lá no nosso PDF de apoio, se você é membro do canal. Eu vou deixar lá na aba comunidade. Hoje eu acho que eu esqueci por causa do casamento, né? Desculpem lá, mas eu já vou colocar. A FA Cup tem um jogo do Arsenal. Olha aqui, ó. Perdido no meio do caminho. Mas é FA, né? É antes dos 32 avos ou é 32 avos? Se eu não me engano, aqui já é 32 avos. Tem um Tottenham, tem um Liverpool, mas, cara, aí eu não sei se o elenco vai corresponder ao time, né?
Eu prefiro deixar quieto. Já temos muitos jogos para esse domingo. Olha aqui, ó. Quanta sarna para não coçar. Fechou? Pessoal, se você chegou até aqui, cara, se inscreve no canal, ajuda bastante. Deixa o like no vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas que você gosta para ver se esse planejamento ajuda vocês. Lembrando, isso aqui não é um canal de palpites. Não pegue esses jogos aqui do Beck, coloca numa múltipla. Não pegue esses jogos aqui dos gols, coloca num bilhete de 2,5. Não adianta você vir me cobrar depois. Tem dia que eu venho aqui, faço meu cenário, vou pro jogo e não tem padrão, cara. E aí eu não clico em nada. Tá? Não é uma corridinha de 100 metros. Tá? O trade e as apostas é maratona, é todo dia. Eu tô aqui todo dia. Eu não crio vídeo no YouTube para aparecer. Eu compartilho com vocês o meu planejamento, mas eu vou pro mercado trabalhar. Todo dia. Eu tô indo pro meu 10º ano. Falei para você já. 10 anos fazendo a mesma coisa. E dá resultado. Mas tem que ir galgando, né? Tem que ir andando devagarzinho. Fechou? Pessoal, um excelente domingo a todos. Eu não estive hoje no Telegram, mas eu estarei amanhã domingo com vocês. E no Leitura também. Tô devendo aquele cupom de desconto do Leitura, hein? Eu vou mandar lá na aba comunidade pro pessoal que é membro do canal. Se você não é membro, tem um link aqui. Mas semana que vem eu trago também um aqui para vocês. Fechou? Para vocês trabalharem lá comigo no Leitura. Um abraço.